O que é norma geral de licitação e contrato? Esse tema sempre tem polêmica e é importante que a gente esclareça a competência legislativa. Então, em primeiro lugar, o que é norma geral sobre licitação e contratos? Nós poderíamos ter uma lei com 10 artigos, ou uma lei com 190 e tantos artigos. Isso depende do que você considera norma geral. Para alguns autores, norma geral é aquela concisa que contém apenas os comandos essenciais. Para outra corrente de pensamento, norma geral não é só a norma geral, mas também as normas específicas que vão operacionalizar as normas gerais. Portanto, é um assunto polêmico. Eu queria mostrar para você nesse vídeo como o tema está disciplinado na Constituição Federal e por que tem tanta confusão a respeito desse tema. Note, eu vou ler agora para você o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal e depois, na sequência, o parágrafo único do artigo 22. Artigo 22, caput. Compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. O parágrafo único do artigo 22 não é para ser lido com os parágrafos do artigo 24. É um parágrafo único. Note bem o que coloca o legislador agora. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. O que significa isso? Muitas pessoas entendem que os estados, municípios e Distrito Federal podem legislar sobre o mesmo tema, mas não é verdade. Apenas a União pode legislar sobre normas gerais. E afinal, como pode ter tantas normas dos estados e dos municípios tratando de licitação e contratos, quando o parágrafo único define só a lei complementar pode autorizar a legislar sobre questões específicas? Está vendo o problema? Nós não temos essa lei complementar até hoje. E certamente não as teremos. Pois muito bem, a ideia é que estados e municípios podem complementar o dispositivo. Não se trata de questões específicas. Por exemplo, nós poderíamos ter uma lei complementar que estabelecesse a possibilidade de municípios legislarem sobre questões específicas em territórios, por exemplo, relacionados a marés, aos mares, e assim sucessivamente. Pois muito bem, a ideia da lei complementar, ela não é necessária quando os estados, o município e o Distrito Federal estiverem exercendo uma competência supletiva. Portanto, a ideia que está nos parágrafos do artigo 24, onde não há competência privativa da União, lá a competência concorrente, pode ser aqui aproveitada em termos. Porque em termos, a legislação não será concorrente, ela complementará as normas gerais. Portanto, estados, municípios e Distrito Federal podem, além de copiar a lei federal, podem tratar do detalhamento que for necessário para operacionalizar. Um exemplo que eu me refiro é a situação dos pareceres jurídicos. Pode, por exemplo, um Estado definir, desde logo, que uma unidade da Procuradoria do Estado será destacada para emitir todos os pareceres nas licitações estaduais. E o mesmo poderá ocorrer com o município. O município também poderá disciplinar quem é que pode atestar a capacidade daqueles que vão trabalhar com licitação. Portanto, ainda há muito espaço para legislar. E é importante que você considere que não pode haver conflito entre a lei federal e a lei estadual, municipal ou do Distrito Federal.
Em outros vídeos, nós vamos tratar também do que definiu a Lei 14.133 para os estados, municípios e Distrito Federal, em tema que está se tornando polêmico. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e convido você a compartilhar do nosso trabalho para melhorar a administração pública nos nossos canais, no Instagram, no YouTube e em outros canais onde nos comunicamos com você.